Olá pessoal, mais uma vez sejam todos bem-vindos a esse canal que tem como proposta te dar alguma dica sobre literatura, sobre livros que eu li. Mas vamos lá, hoje eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante esse livro que eu estou trazendo. Quem é que nunca ouviu falar em Holocausto, a Segunda Guerra Mundial, sobre uma das prisões mais cruéis da humanidade, chamado Auschwitz? Quem nunca ouviu falar nas milhões de mortes que aconteceram em função do racismo da época da Segunda Guerra, sobre o semitismo, sobre todas as sequelas que deixou na humanidade essa história horrorosa que o nosso mundo passou, que é a Segunda Guerra Mundial. Mas eu vou falar um pouco mais sobre esse livro depois da vinheta. Então, pessoal, eu estou trazendo para vocês um livro que daqui a pouquinho eu vou mostrar para todos. Primeiro, dizer como foi que eu encontrei esse livro. Eu estava assistindo uma entrevista numa televisão e eu vi uma senhorazinha de 94 anos, muito espirituosa. E ela estava contando a história dela, a história de vida, a história de superação dessa mulher. Então eu fiquei encantado e imediatamente eu mandei buscar o livro e confesso que foi um dos melhores livros que eu tenho lido no ano de 2021. Esse livro, ele é chamado de A Bailarina de Auschwitz, que é esse livro aqui. Esse livro aqui, da Edith Eva Eger. Essa mulher, ela foi levada para os campos de concentração em Auschwitz aos 16 anos de idade, com a irmã e os pais. Ela teve um único momento com os pais, que foi ver os pais caminhando para a morte. Então, esse livro, ele é um livro muito poderoso, porque ele nos mostra não só a dor, não só a raiva dessa mulher, mas o ressignificado de vida que ela teve. Essa mulher se tornou uma psicóloga bastante conhecida nos Estados Unidos, que trata inclusive dos traumas pós-guerra, né, e de violência doméstica. Essa mulher, ela é fantástica e eu acho que vocês precisam ler esse livro. É um livro muito forte, tem vários momentos na leitura que a gente fica engasgado, com vontade de chorar, de imaginar o sofrimento daquelas pessoas ali naquele período, né, onde um dos maiores genocidas do planeta, que é o Hitler, matou milhares de pessoas de formas mais cruel, por conta de um preconceito, em busca de uma humanidade que ele se dizia mais pura. Então a gente inclusive já conhece esse discurso, né? Até hoje esse discurso ainda existe na nossa sociedade. Mas o livro, como eu falei, é um livro que se ressignifica pela vida que ela trouxe. Ela conta a história dela, que ela vivia na Hungria, e em algum momento ela foi levada para esse campo de concentração, onde ela sofreu o que vocês não imaginam. Eu não vou dar spoiler aqui tão direto, mas vocês não têm noção do sofrimento dessa menina de 16 anos. Por que a bailarina de Auschwitz? Ela fazia balé. E tem um momento em Auschwitz que todos ficavam na fila esperando, porque tudo, a vida e a morte, era decidido num pequeno gesto, num pequeno movimento. E uma das pessoas mais cruéis daquele campo chamava o Anjo da Morte, Joseph Mengele. E ele chama a Edith, e ela, no ato de desespero, com fome também, como ela era bailarina, ela decidiu dançar um pedacinho só. Um pedacinho só, e foi o que salvou a Edith, né, diante de um dos maiores carniceiros da humanidade, que foi o Joseph Mengele. Durante toda a narração que ela faz no livro, é impressionante como essa mulher cresceu depois, porque ela é libertada no final da Segunda Guerra Mundial, ela é encontrada no meio de corpos muito magros, ela não conseguia nem falar. Por incrível que pareça, na hora que ela é resgatada, ela sofre uma tentativa de abuso sexual por parte dos soldados americanos que resgatam ela. Vejam a dor que essa mulher sofreu durante esse período todo, principalmente na adolescência. E essa história que a gente vê no livro é uma história que ela é inspiradora para gente que imagina que todos os problemas estão na gente. E ela também resgata na gente um sentimento de poder, o poder que nós temos de ressignificar a nossa vida. Esse livro, eu
eu garanto para vocês que vocês não vão, de jeito nenhum, não vão se decepcionar com esse livro. Apesar de toda a tragédia, apesar de toda a dor que é mostrada no livro, apesar do momento que a gente fica tão perplexo diante de tanta covardia, diante de tanta brutalidade, diante de tanta morte, né? Algo tão desumano acontecendo naquele ambiente, mas ela traz também o que é do renascimento. Ela constrói uma família nos Estados Unidos, ela passa a ser uma psicóloga bastante conhecida no mundo inteiro por conta da sua história. E um detalhe, essa mulher ainda está viva, é uma das poucas mulheres que ainda estão vivas, que são sobreviventes do Holocausto, sobreviventes do Auschwitz. Vocês podem encontrar também aí em vários vídeos no YouTube falando a respeito dela. Mas olha, eu tenho certeza absoluta que vocês não vão se decepcionar com esse livro maravilhoso, maravilhoso que eu tenho aqui. Eu guardei um pedacinho aqui para ler para vocês, só um pedacinho que eu acho bastante interessante. Então, eu vou ler para vocês um pedaço do livro que diz o seguinte, ó: já é difícil dizer quem está vivo e quem está morto. A doença passa por dentro entre nossos corpos. Tifo, desinteria, piolho, feridas abertas, carne sobre carne. Uma garota está toda encolhida de tanta fome, há um pé negro, apodrecidos. Esse era o local aonde ela vivia. Esse é só um pedacinho do livro para vocês terem noção de quanto esse livro é poderoso, inclusive para a gente. Então, fica a minha sugestão de leitura para vocês. É rapidinho, é um spoiler muito curtinho, para a gente não falar tanto, para não perder a graça na leitura de vocês, mas eu garanto que vocês vão curtirem bastante. Então, eu espero que vocês tenham gostado mais uma vez. No nosso próximo vídeo, curte nosso canal para dar aquela forcinha para a gente poder estar produzindo mais conteúdo literário para vocês. Então, essa é uma perspectiva da minha leitura. Eu espero que vocês tenham gostado. Grande abraço a todos. Thank you.